Atravesse, tome e divida. Sirva também. Lição de segunda-feira. Vocês devem estar me vendo aí, né, com uma blusa diferente, um ambiente diferente. É porque eu tenho tentado estudar a lição junto com vocês. Eu tenho tentado passar o máximo de clareza possível dessa lição. E nós chegamos na lição de segunda-feira, onde fala: atravesse, toma, divida e sirva. E essa palavra de hoje é para você, que você atravesse o problema da sua vida, que você tome posse da sua bênção, mas que você divida também as bênçãos que você tem recebido. E também há uma condição para que isso aconteça, que você sirva. O capítulo 1 de Josué, que nós lemos ontem, na lição de segunda-feira, bem disse assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo o teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a quem? A Moisés, desde o deserto. Ninguém poderá resistir-te todos os dias da sua vida, porque fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o julgamento prometi dar a seus pais. Mas há uma condição para que Josué atravessasse: era servir, continuar servindo a Deus. E há um verso que ele diz assim, que eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. E a promessa para nós hoje, para as bênçãos que corram na nossa vida, existe da nossa parte a atitude de servir. O livro de Deuteronômio, quando ele termina, ele fala também de uma geração que saiu do Egito e que não serviu totalmente a Deus. E essa geração nova que surge no livro de Josué, ele aponta para aqueles que procuraram servir a Deus. Há um paralelo muito importante do povo que saiu do Egito e da geração após 40 anos, a nova geração que decidiu servir a Deus. Por isso atravessaram o Jordão, conquistaram Jericó e a Canaã terrestre. Chegado determinado momento no capítulo 12, se eu não me engano, em que eles acampam em Gilgal. Ali eles comemoram a Páscoa. E ali o maná já não caía mais e eles experimentam pela primeira vez os frutos da terra prometida, da Canaã. E a Bíblia diz que eles experimentam e acham muito bom. A promessa começa a se cumprir. E o leitor, e o escritor, melhor dizendo, da lição, ele divide o livro de Josué em 4 partes. O capítulo 1, o capítulo 5, o capítulo 12 se trata em atravessar. O capítulo 5, de 12 a 24, se trata de tomar posse. E o capítulo 13, verso 1 até o 21, e do 21 ao verso 45, trata-se de dividir. Como que você vai dividir? Você vai dividir, Josué, a terra. Como vocês vão dividir? Para plantar, para o gado, né? Como vocês vão dividir a terra entre as famílias? E Josué, no capítulo 22, do verso 1 até o 24, do capítulo 24 até o 33, se trata em servir. Então, essa promessa que é feita à nova geração, ela se trata do começo da ordem de atravessar, de tomar posse, mas dividir a bênção recebida entre todos. Mas há uma condição: servir a Deus. A lição de segunda-feira trata-se disso, da condição que Deus colocou para essa nova geração. E qual geração você quer fazer parte? Daqueles que adoraram outros deuses e procuraram servir a Deus por aparência, ou a da geração que procurou servir a Deus e tomou posse da nova Canaã, da Canaã terrestre?
Você quer receber as bênçãos que Deus tem para a sua vida? Você tem que servir. O primeiro capítulo, a lição diz assim, o primeiro capítulo de Josué serve como introdução a todo o livro. Ele compreende 4 discursos que correspondem a 4 sessões principais do livro. Está lá em Atravessado, capítulo 1, 2 ao 9, de Conquistado, capítulo 1, do 10 ao 11, e de Dividir a Terra, em Josué 1, 12 e 15, e servir por meio da obediência à lei, Josué 1, 16 ao 18. Vamos ler, porque esse é o mais importante. 1, 16 ao 18. Diz assim: Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O livro, a lição diz assim, o livro de Josué pode ser visto como uma série de iniciativas divinas. Em cada iniciativa, Deus colocou uma tarefa específica e Josué, relacionada à conquista de Canaã, em cada uma é reconhecida mais tarde no livro após sua realização bem-sucedida. Quer ser bem-sucedido? Serve a Deus. As iniciativas de Deus expressas pelos 3 verbos cruzar, tomar e dividir recebem uma resposta adequada na obediência do povo, a qual deriva da iniciativa final, o serviço. O que eu quero dizer com isso? Quer você receber as bênçãos? Qual é a condição que você está hoje para receber essas bênçãos? Qual a condição que nós estamos hoje para receber aquilo que Deus tem prometido para nós? Assim, a própria estrutura do livro transmite sua principal mensagem. As iniciativas de Deus não se cumprem automaticamente. Antes, elas requerem o quê? A resposta fiel do povo. Isto é, com tudo o que Deus tem feito por nós, incluindo tudo aquilo o que Ele tem feito em nosso favor e que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, somos então chamados a fazer aquilo que nos compete, que é o quê? Obedecer ao que Deus ordena. Assim tem sido em toda a história sagrada. Obedecer aquilo que nos compete. Assim permanece até hoje. Por exemplo, a descrição do povo de Deus do tempo do fim em Apocalipse 14, verso 2 transmite a mesma ideia. Fé naquilo que Deus fez por nós, ao qual conduz à obediência. O que te leva você a obedecer a Deus é o que? Aquilo que Deus fez por nós. Para os nossos dias de hoje é a mesma mensagem. Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler lá? Apocalipse 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É a mesma mensagem, aquela mensagem que o povo hebreu, o povo de Israel recebeu no passado, temos para nós hoje. Atravesse, tome de vida, mas também, primeiramente, sirva. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Eu queria fazer apenas 2 perguntas antes de encerrar a lição de hoje. Quais promessas da palavra de Deus são mais poderosas para você? Qual da promessa de Deus é mais poderosa? E que respostas elas exigem para se cumprirem na sua vida? Pense naquilo que é mais poderoso para você, aquilo que é mais importante para você. E qual é a resposta sua diante daquilo que é importante para você, para que isso se cumpra na sua vida? Como você tem tratado aquilo que Deus tem prometido para você, aquilo que você deseja? Qual é a sua resposta? Você tem cumprido aquilo que Deus fala? Aqui diz assim: aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus. Você só vai obedecer a Deus mediante aquilo que Ele fez na cruz. Essa é a lição de hoje. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, estar contigo todos os dias. Que Deus possa te acompanhar nesse dia de hoje e que você possa ser fielmente a Deus em tudo. Aqui estão as perseveranças dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E a fé